Oi, eu estou aqui para fazer um convite para você. No próximo domingo teremos ceia no nosso culto. Gostaria de contar com a sua presença para a gente celebrar um momento especial juntos, tá certo? Domingo que vem, 18 horas, a nossa ceia. O João vai dar a orientação para você durante esse culto, tá bom? Boa noite, estamos no nosso tempo âncora e você que tem acompanhado, nós estamos compartilhando os textos bíblicos dos livramentos de Deus ao povo de Israel, naquela peregrinação no deserto, saindo do Egito para conquistar a terra de Canaã. Nós estamos lendo e compartilhando os textos agora do livro de Josué. Você deve estar lembrado que a semana passada Josué teve um encontro com Deus, com o comandante dos exércitos do Senhor, e ele está em frente à cidade de Jericó, a cidade murada, uma cidade muito fortificada que nem os exércitos da antiguidade, como o egípcio e outros, tinham conseguido vencer, atravessar ou capturar essas cidades. E hoje nós vamos continuar então, e a ideia do nosso tempo âncora é falar um pouquinho sobre o perigo de nós mantermos na nossa vida coisas encobertas ou escondidas, né? Nós vamos conhecer hoje um personagem aqui chamado Acã, do hebraico chama-se Turbulento, o nome dele. Acã é um personagem que, por um erro pessoal dele, ele prejudica toda a nação de Israel, por ele esconder algo que Deus havia proibido, né, que era um despojo de guerra. Ele escondeu uma capa babilônica, ouro e prata, né? E nem é um tesouro tão grande assim, tentei ver a quantidade, ele escondeu 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de aproximadamente 600 gramas. Então 2,4 kg de prata, mais essa barra de ouro e uma capa babilônica. Então é lidar com o mal, né? É lidar com aquilo que nós temos a tendência e o instinto de escondermos, como Acã escondeu embaixo da sua tenda algo que não deveria ter feito, foi uma ordem expressa de Deus. Eu quero ler a ordem que Deus deu a Josué, e Josué, no capítulo 6 então do livro de Josué, Josué está prestes a entrar em Jericó, a cidade murada do povo cananeu. No capítulo 6, então, no verso 17, ele está repassando essas ordens ao seu exército. Diz assim: a cidade com tudo o que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apoderem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios do bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Então aqui está muito claro uma ordem, né? Algo que José havia recebido de Deus, e ele está repassando ao povo que tudo ali
nessa terra de Jericó, que é a primeira batalha para entrar na terra prometida, né? A primeira cidade. Esses países, esses reis, são cidades-estados, né? Porque não eram grandes impérios, mas era para vencer a batalha e era tudo para ser consagrado a Deus. Não era para ser levado nada para si. Na continuação, é o capítulo 7, você vai ver que não foi feito o que Josué pediu, que Deus havia mandado. Se você continuar lendo, voltando para o 6, você vai ver que esse capítulo é a conquista de Jericó. Nos versos seguintes que eu não li, então eles fazem aquele cerco na cidade, daí eles andam em volta da cidade, tocam as trombetas e algo milagroso acontece, um grande livramento, né? Simplesmente os muros da cidade vão para baixo, ficam ruínas, né? E aí eles invadem a cidade e só a Raabe, como testemunha que foi, como guardiã dos espias, ela é poupada. Mas na noite de hoje, o tema maior para nós aqui olharmos não é nem tanto os grandes livramentos que Deus está dando, mas é a necessidade de cumprimento daquilo que se ouve da parte de Deus. A necessidade de ter uma vida santificada por Deus, uma vida purificada, limpa, como se fosse um processo, né? Como o Novo Testamento diz, é um processo lento, mas é um processo, ele é gradual, mas é um processo onde nós vamos desenterrando as nossas questões diante de Deus e vamos eliminando o mal e vamos conseguindo ter uma vida mais parecida com a vida como Jesus quer. Como diz em Gálatas, até Cristo ser formado em vós. Então Jericó é vencida, a batalha é ganha, as ruínas estão ali dos muros, e então eles vão para a segunda batalha, que é o capítulo 7. E é nessa segunda batalha, que é uma cidade muito menor que Jericó, muito menos expressiva, na continuação dessa peregrinação de batalhas, de guerras, nós entramos no capítulo 7, que entra o personagem Acã, que é exatamente esse personagem que nós vamos estudar hoje. No capítulo 7, diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Senhor, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Esse é um contraste. O capítulo 6, uma grande vitória, e no capítulo 7, uma derrota. Porque aqui no 7 eles foram para uma outra cidade chamada Ai. E ao irem a Ai com um exército menor, eles foram derrotados na segunda batalha, e Josué não entende por quê. Josué não sabia de Acã. Josué não sabia da infidelidade do Acã, da rebelião dele, de que Acã escondeu essa capa babilônica, esses 2,4 kg de prata, essa barra de ouro embaixo da sua tenda. E o pecado de Acã, apesar de ser um pecado pessoal, essa desobediência dele, ela extrapola para todo o povo. Ou seja, a contaminação dele
irradia e influencia e acaba tendo como consequência que o povo de Israel é derrotado nessa segunda cidade-estado chamado Ai. Qual que é o princípio que nós temos para a nossa vida, na nossa caminhada? Que as pequenas concessões, as pequenas brechas que nós damos ao pecado, aos nossos desejos distorcidos, às nossas paixões, como a Bíblia diz, ou permitir que um vício da alma permaneça assim de uma forma tranquila ou com muito espaço no nosso coração, trará certamente derrota e destruição. Os desejos distorcidos do nosso coração, o Freud já dizia, né, que o ser humano vive pelo princípio do prazer, que na Bíblia é traduzido por viver segundo o deleite da carne, segundo a cobiça dos olhos, segundo a cobiça do coração. Então, na verdade, o pecado habita dentro de nós. O mal está dentro muitas vezes. E esse mal é a nossa própria natureza que nos engana, que tira nossa liberdade, que nos seduz, que nos atrai e que nos leva à perda da liberdade e também à destruição. E Acã, parece assim, um pouco ingênua essa história, mas ela tem uma repercussão grande. Se você olhar aqui a reação de Josué, é a reação de alguém que não está entendendo porquê da derrota, porquê do fracasso. Então, quando Josué e as autoridades de Israel ficam a tarde toda numa prostração, numa tentativa de entender porquê do tamanho a derrota, se eles haviam vencido a poderosa Jericó, por que não conseguiram enfrentar e vencer a pequena Ai? Se eles tinham vencido os grandes descendentes de Enaque ali, dos gigantes, por que eles vieram correndo, fugidos de um pequeno exército da cidade de Ai? E queria tirar alguns princípios aqui. Primeiro, que acho que Josué fez o certo, né? Ele se prostra e fica um longo tempo, diz o texto que cobriram-se de terra a cabeça, isso é um sinal de humilhação, né? E ali permaneceram até a tarde, não diz quantas horas, mas diz que eles permaneceram numa atitude de busca e de humilhação e de saber o que houve, né? O que está acontecendo. Mas Josué vai além, ele traz aqui uma oração. Ele traz aqui que ele não está entendendo os motivos do seu fracasso, do fracasso do seu exército, já que eles estavam seguindo as ordens de Deus e tinham acabado de vencer e derrotar as muralhas de Jericó. Eu queria chamar a atenção então agora para a oração de quando a gente não está entendendo nada. Talvez pudesse dar o título da oração de Josué. A oração quando as coisas estão, como o nome de Acã, tudo turbulento, tudo agitado. Está tudo... Puxa, parece que eu estou fazendo aquilo que Deus quer na minha vida, eu tenho, meu coração está envolvido, eu estou tentando escutar a Deus, obedecê-lo, e Josué tem feito isso, mas por que, Senhor, dessa tremenda derrota? Fracasso, né? E a primeira questão da oração de Josué é o invocativo, é como ele chama a Deus. Você percebe que ele diz assim: Ah, soberano Senhor. Assim como o seu professor Moisés, Josué sabe que Deus o tirou do Egito. Josué foi um escravo no Egito. Josué foi um espia que queria enfrentar gigantes, mas a sua geração pereceu no deserto. Então, essa geração ficou 40 anos no deserto, antes desse tempo de Josué começar a entrar na terra prometida. E Josué sabe que Deus, a palavra soberania, ela tem a ver com o reinado, com sua vontade ser suprema.
um poder inquestionável, né? O poder que o rei tem sobre a vida dos seus súditos. E a soberania, o Senhor totalmente soberano, soberano Senhor, ele chama aqui, mostra que Josué tem história com Deus e sabe que a vontade de Deus é a melhor e não há como frustrá-lo. Não há como frustrar a Deus. Por isso, o desafio nosso como crentes, né, é pedir que a vontade do Senhor seja feita. Senhor, faça a tua vontade. Não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas em fé, pela fé, por meio de Jesus Cristo, a sua vontade é melhor que a minha. Esclareça, Senhor, soberano Senhor. Quando Josué entra com essa forma de chamar a Deus soberano Senhor, ele está pedindo a Deus a manifestação dos seus planos, esclarecimento, direção. Você está precisando disso? Então, busque os planos do Senhor, a sua soberania sobre a tua vida e da tua casa. Bom, segundo destaque da oração de Josué já está em seguida. Ele traz as famosas perguntas, né? As interrogações. É muito comum, quando estamos com Deus, trazer a Ele as nossas queixas, as dúvidas, as ansiedades, através de questionamentos. Os salmos são assim, né? E a primeira pergunta é essa: por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. A perguntas por quê, em alguns momentos críticos, são inevitáveis para nosso encontro com Deus ser íntimo, ser pessoal. Em nome de Jesus você tem acesso ao trono da graça. Hebreus diz isso, né? Então o porquê, e aqui Josué não só pergunta porquê, mas ele diz, olha, a gente atravessou o Jordão, se fosse para perder já na segunda batalha, por que não ficamos lá atrás no deserto, do Jordão para trás? Já estamos 40 anos vagando, né? E os amorreus e esses povos vizinhos vão saber da nossa derrota, eles vão vir e vão destruir com o seu povo, com o povo. Então o Josué está trabalhando com aquilo que ele tem como general, como comandante, ele está trabalhando com a realidade, com o que ele vê, com o que ele experimentou, com o que ele sabe, e não há assim covardia ou muito melindre dele dizer, Deus, por quê? Sempre é dito que é melhor perguntar para quê. Mas às vezes não dá para esperar, porque a crise é tão forte, o coração está tremendo de medo e de angústia, e eles estão numa postura toda humilhada e de busca de Deus, que eles pedem, Senhor, o que está acontecendo? O que houve? Porque o seu povo está sendo humilhado e derrotado. Então, Deus ouve os porquês, os paraquês, os quandos, até quando, Senhor? Salmo 13, não é? Tem 5 ou 6 vezes as perguntas. Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Davi está perguntando. Lance suas perguntas com ousadia. E ouse perguntar, porque você vai, em nome do Senhor Jesus, ter resposta. A oração continua. E ele faz uma última pergunta antes do Senhor responder. Que farás então pelo teu grande nome? Ele não fala o que farás então pelo seu grande povo, o que farás, Senhor, por mim, o seu escolhido para liderar no lugar de Moisés.
ele fala: o que farás pelo teu grande nome? Josué tem muita clareza que ele está sob as mãos do poderoso Deus de Israel, Deus dos exércitos. O comandante dos exércitos do Senhor conversou com ele no capítulo 5, lembra? O príncipe dos exércitos estava armado, estava com a sua espada na mão, dizendo que iria lá. Então, o que estava acontecendo com o povo de Deus? Estava em jogo o nome de Deus, a santidade, o zelo de Deus. Como o Deus de Israel seria visto pelas demais nações que eram totalmente idólatras. Não conheciam o Deus de Israel. Apenas alguma informação a respeito do Deus que livrou os hebreus do Egito, que destruiu Faraó através do afogamento lá no Mar Vermelho. O nome de Deus é... Quem cuida da dignidade do nome do Senhor é o próprio Deus, né? É o próprio Senhor que zela pelo seu próprio nome, pela sua própria identidade, pelo seu próprio plano. É o Senhor que zela pela igreja, é o Senhor que zela pela família sua e minha. Então nós quando falamos de Deus, sobre aquilo que está acontecendo entre o seu povo, entre aqueles que lhe pertencem, a igreja, ou aquilo que está acontecendo com um dos seus filhos, eu e você, nessa pandemia, as nossas crises, os nossos anseios. Então o nome de Deus está envolvido porque aquilo que lhe deu e está dizendo na palavra, disse a Moisés, disse a Josué, mas já disse a Abraão, séculos atrás, que ele teria um grande povo, faria dele um grande povo, eles teriam uma terra. Está em jogo quem é Deus aqui. Então Josué pergunta, mas aqui está envolvido não só o nosso futuro, mas teu próprio nome. O nome de Deus é um nome para ser honrado, celebrado. É um nome para ter amor e reverência, apego, mas também saber que Deus zela pelo seu santo nome. E esse texto que nós estamos vendo hoje de Josué 7 é um texto do Velho Testamento que para mim fala muito de o santo nome de Deus está em jogo. Isso chama-se santificação, porque Deus é santo. A sua palavra é separada, ela é santa, ela acontece, ela é viva, mas é santa. E o que ele disse há de se cumprir. Então Josué, na sua oração, traz esse aspecto de que está aqui na mesa, está em jogo aquilo que Deus é e aquilo que ele disse. Então, como a oração ela é respondida, então Deus responde. A sequência da oração, o Senhor disse a Josué. Só que preste atenção que é uma resposta de Deus em comum. Versículo 10, eu vou ler aqui. Levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vai e santifique o povo. A resposta de Deus ela é muito especial aqui, até às vezes dá um contraste, assim, me deixa até surpreso. Ele está dizendo para Josué, por que você está aí deitado, sentado, prostrado? Não é hora mais de ficar. Ele já estava prostrado há um bom tempo, né? Levante-se, por que você está aí prostrado? É a pergunta de Deus. Deus está dizendo para Josué, não é para ficar olhando para baixo, desanimado, entristecido, ou é hora de você levantar e limpar as coisas. É hora de consagrar-se. É hora de purificar o povo, ou santificar. A palavra santificar é algo especialmente escolhido, separado para um determinado fim. A ordem era não ter nenhum despojo de guerra. Tudo que fosse precioso nessas batalhas aqui, nessa especialmente, era para ser levado aos tesouros de Deus, era para ser consagrado a Deus.
As outras coisas, o termo aqui era para ser consagrado para destruição. Ou seja, Deus tinha dado uma ordem para destruir tudo, mas aquilo que fosse menos Raabe, aquilo que fosse especial e de valor era para trazer para Deus. Deus tinha dado muito claras ordens, nós lemos no capítulo 6, que esta era a batalha dele, de Deus. E tudo era para ser entregue nas mãos de Deus, não era para reter nada. E o termo que Deus usa aqui, levante-se, chega, limpe a casa, tire a sujeira debaixo do tapete, né? Ele está dizendo assim, alguém escondeu e colocou junto aos seus bens aquilo que não era dele. Por isso os israelitas não vão conseguir vencer mais nenhuma batalha. Também disse isso. Vá e santifique o povo. A palavra santificação muitas vezes nos traz algum pesar, porque a gente traduz geralmente como perfeição divina, como não ter nenhuma possibilidade de o crente pecar, e a gente sabe como crente que o crente peca, erra, e tem suas quedas, tem seus anseios. Os nossos desejos são fragmentados, são distorcidos, e muitas vezes nossas ações escapam à razão, inclusive. Mas o que Deus está pedindo para Josué fazer é um processo aqui. Se você ler o capítulo, é um processo que usa até algo surpreendente, que são duas pedras, uma branca e uma preta, que como é que vão descobrir quem é que está com os utensílios escondidos debaixo de uma tenda, entre milhares e milhares. Eles vão tirando a sorte, e esse processo Deus vai selecionando as tribos, das tribos os clãs, dos clãs as famílias, das famílias a pessoa, e nesse processo de purificação, processo de santificação, esse processo de uma limpeza daquilo que está escondido debaixo da tenda, a cã vai ser descoberto através desse processo onde Deus está conduzindo, tempo a tempo, momento a momento. As pedras, uma era branca, conforme sim, não, não, sim. Isso vai levando um processo até chegarem àquele que tinha debaixo da sua tenda uma capa babilônica, ouro e prata, a cã. Eu tenho que esse processo, que aqui é um processo que Deus conduz através das pedras, que aparentemente parece ser uma coisa de sorte, né? Mas não é de sorte, é de providência divina. Sorte e azar, não, mas providência. É um processo que Deus, através de Jesus, se você tem acompanhado aqui o antes, você sabe que nós estamos falando de livramentos. Agora, o maior livramento que nós podemos ter vem no nome de Jesus, é o livramento da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, a santificação é a lida com os desejos internos, as paixões mais internas da nossa alma. É o processo de limpeza que o Espírito Santo vai fazendo no meu e no seu coração. E nesse processo de limpeza, Gálatas chama que a carne, que esse princípio pecaminoso que está dentro de nós, milita contra as coisas do Espírito. Né? Que há a nossa natureza, anseios que nós devemos dizer não. E a pergunta que dá para fazer nesse momento de que Josué está orando e Deus diz, agora levante-se, é hora da santificação, santifique o povo, porque senão vocês vão continuar perdendo, continuarão derrotados, continuarão desanimados, enfraquecidos. É o que nós precisamos às vezes olhar para a nossa vida e pedir em nome de Jesus, pela graça do Espírito Santo, Senhor Jesus, me ajude a pôr em ordem o meu mundo interior, a minha casa. Ajuda-me a purificar os desejos do meu coração. Senhor, ajuda-me a me livrar dessas paixões, desses pecados que se repetem.
Na linguagem dos monges, dado o 3º e 4º século depois de Jesus, eles chamavam isso de vícios da alma. Talvez hoje nós possamos chamar, tecnicamente, de compulsões. Ou podemos chamar de anseios e pecados que se repetem na nossa caminhada. Mas aqui a pergunta é: como lidar se eu não tenho a pedra turim aqui para soltar, e se Deus não está conduzido através desse processo? Deus está conduzindo um processo espiritual que trabalha a nossa razão, as nossas emoções, a nossa vontade, trabalha nosso eu para torná-lo e formá-lo como Jesus é. Eu e você somos discípulos de Jesus e precisamos, através da obra do Espírito Santo, que é um processo muito longo e demorado, nos tornarmos parecidos com a pessoa do Senhor Jesus. Isso é santificação. E é uma limpeza, sim. E como que você e eu, como nós podemos ser ajudados por esse texto aqui do Antigo Testamento? A santificação é um processo demorado. Não foi instantâneo que Acã veio à tona. Acã não veio por livre e espontânea vontade. Acã foi encontrado, foi sendo feito um trabalho por etapas até chegar à pessoa que estava com esses bens roubados. O texto diz que Deus disse que tudo ali seria dele. E Acã roubou a Deus aqui e prejudicou todo o povo com isso, não é? Então, como tratar o mal que está dentro de nós? Nós tratamos o mal com a misericórdia de Deus, através do sacrifício de Jesus, através do processo que o Espírito Santo, ao caminhar ao nosso lado, vai tirando o mal e trazendo as virtudes do Espírito Santo, seus frutos. É um processo de construção do teu caráter, do meu caráter, de mudanças de hábitos, de mudanças de atitudes. E isso tudo, às vezes, é muito lento. Isso é gradual. Isso é um ato de misericórdia. Então nós tratamos o mal através do bem, tratamos o mal que está dentro de nós através da pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade está entre nós. É Ele que santifica. É Ele que nos permite o reconhecimento do que tem que ser desenterrado do coração. Mas algo eu e você podemos fazer. O que Josué fez é buscar a Deus, é perguntar o porquê ou o que está no meu coração e usar esse recurso da confissão, né, da oração, confissão. Talvez lidar com esse mal que às vezes está tão enterrado, nós precisamos às vezes de ajuda, não é? Por que eu digo isso? Porque Acã não foi espontaneamente dizer que foi ele que fez o roubo e é por causa dele que o exército perdeu a batalha. No versículo 19 nós vemos isso. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Tratar o mal com o bem, o recurso seguro para nós é falar a verdade para nós mesmos, falar a verdade diante de Deus, falar a verdade diante de Josué, um líder aqui no caso, ou um amigo do coração, alguém que eu tenha confiança, que seja sigiloso, que não me julgue, não me critique, não me aconselhe rápido, não me dê uma receita para lidar com essa desorganização, às vezes, que está dentro de nós. O turbulento, que é Acã, o nome dele chama turbulento, ele é chamado por Josué e Josué pede-lhe que ele fale a verdade. Isso é um tom confessional. A confissão é o recurso de Deus na santificação. Santo Agostinho escreve um livro que foi revolucionário para a época dele, chama-se As Confissões de Santo Agostinho.
Ele é um livro clássico. E ele fala da história da vida dele, os seus fracassos, os seus pecados, e ele já era bispo da igreja da época, bispo de Hipona, na África. E Agostinho é um grande influenciador da reforma protestante, o seu pensamento, a sua fé, a sua devoção. O tom da confissão é dizer toda a verdade. Bom, o texto, o que Deus está pedindo para Josué, para de orar e santifique o povo, Deus está mandando uma ordem clara a Josué: levante-se e faça com que esse povo tire a contaminação do meio de Deus. Se você quer livrar-se daquilo que está contaminando a sua vida, que é o seu pecado pessoal, mas que pode estar contaminando o contexto que você vive, trazendo miséria, desgraça, desunião, conflito, num ciclo social maior, como família, como vida, inicie-se clamando a Deus em tom confessional, falando a verdade, dando nome, deixando as coisas claras, identificando aquilo que precisa ser acertado, mas com misericórdia. Por isso que é tratar o mal com o bem. A confissão é um bem. A oração de confissão, Davi faz o Salmo 32, escreve o Salmo 32, escreve o Salmo 51. Enquanto eu me calei no meu pecado, envelheceram seus ossos dentro de mim. Assim que eu confessei o meu pecado, então eu me libertei. E a bênção de Deus, o perdão de Deus, e a vida começou a andar. Eu penso que muitos de nós estamos estagnados, estamos turbulentos como Acã, e estamos nos destruindo e também atrapalhando muitas as pessoas devido à falta de identificar o que nós queremos consertar diante de Deus. Nós queremos deixar as coisas cinzas, tons de cinzas, né? Nós não queremos declarar, identificar, né? Em uma época da minha vida tive o hábito de escrever as minhas confissões, identificar que o pecado estava me enganando, no que ele estava me seduzindo. Descrever e dar o nome, entender o contrário da ira é mansidão. Então eu preciso da mansidão e a ira está trazendo problemas para mim, para minha esposa, para o meu filho. A ira é um mal. Tudo bem, é uma reação humana natural, mas quando ela se torna um processo frequente, ela destrói a vida de quem está perto. Não é só a dependência química ou a compulsão por álcool que destrói a família, o lar, as relações sociais, o trabalho, a fé. Nós temos, às vezes, vícios de processos, não só vícios de substâncias químicas. Nós temos vícios, às vezes, de estar olhando sempre a vida do outro, invejando, de sempre estarmos amargurados e não perdoando, de escondermos embaixo da nossa barraca a capa da Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de 600 gramas de ouro. Nós não podemos manter escondido as coisas de Deus, nem de nós mesmos. E aqui, às vezes nós vamos precisar que uma terceira pessoa tenha acesso, porque eu gosto desse texto de Jeremias 17, né? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecer? Eu, o Senhor, o conheço. Nosso coração é muito enganoso. Então, se eu quiser lidar só, às vezes, com a confissão pessoal, escrita, diante, claro que Deus perdoa, Deus limpa, o Espírito Santo vai restaurar, mas é de sabedoria, e aqui Josué tem a sabedoria, é de termos alguém que olhe o nosso relato, escute o nosso relato, olhe o nosso coração. E eu muitas vezes fiz isso com alguém de perto, alguém que fosse um mentor espiritual para mim, para dizer: você está enganado, aqui você está se iludindo, você não quer deixar essa atitude sua pecaminosa, porque isso tem ganho secundário para você, por isso que você é tão competitivo, por isso que você quer o lugar do outro. Se nós não formos, e isso, a igreja é um lugar para isso. Se você entender isso, você pode chamar isso de discipulador, de mentoria, você pode chamar isso de um amigo do coração, mas que nós precisamos santificar, porque é um processo lento e gradual, mas nós vamos precisar de recursos da graça
Isso chama-se livramento de Deus. Deus quer limpar os nossos desejos, organizar a nossa vida interior, quer trocar os nossos maus hábitos por virtudes de Deus, por dons, melhor, por frutos do Espírito Santo, como alegria, amor, paz, tudo que está em Gálatas 5:20, né? Santificar-se. Se você é um cristão antigo como eu, não parou a santificação ainda. Eu sou pastor, mas eu preciso continuar com as minhas confissões. Eu preciso continuar olhando para mim e entender que as minhas lacunas emocionais, aquilo que eu estou às vezes preenchendo com prazeres, com vícios de processo, com paixões, e isso não pode ficar enterrado. Bom, Josué então aqui é instrumento de Deus para tirar a contaminação de Israel, para purificar o povo, para que eles voltem a ter vitórias. Chegando mais para o final dessa narrativa, capítulo 7, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Nós precisamos ter isso na nossa vida para ter santificação. Conte-me quem você é, não omita nada. Conte-me o que você está fazendo, Elcio, não me esconda nada. Josué falando com Acã. Como é bom poder dizer a verdade para Deus, para si próprio, fale a verdade com você mesmo, e para outra pessoa que possa nos corrigir, orar conosco, nos dar alguma sábia direção, talvez. Acã respondeu, vamos ver a resposta de Acã. É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. É uma confissão. Eu os cobicei, eu os desejei, foi um momento de vontade de ter aquilo para mim, mesmo sabendo que Deus falou que tudo era para ser santificado, o que era precioso para trazer para Deus, o resto era para ser destruído, mas eu o cobicei. É uma confissão, né? Eu não consigo erradicar o mal dentro de mim sozinho. Eu não posso passar um facão nas minhas cobiças e arrancá-las de uma hora para outra, instantaneamente. Eu não posso andar sozinho com esses desejos soltos. Então o perigo, talvez, para Acã foi que ele fez uma concessão, uma pequena concessão. Mas tem tanta coisa aqui em Jericó. Uma capa e essa barra de ouro e 2 quilos de prata, não é um tesouro, né? Eu vou esconder. Mas isso para Deus era roubar. Isso para o povo trouxe derrota. Que o Espírito Santo nos ajude a entender essa noite que todos nós temos essa postura de Acã, se não diariamente, mas ocasionalmente. Aquilo que eu desejo, mas quero, isso faço. Aquilo que é um secreto prazer, isso realizo. Aquilo que eu anseio tanto como projeto de vida, isso eu vou me dedicar horas e todas as minhas energias. É muito arriscado para você, para mim, para qualquer cristão, viver a sua vida sem prestar contas. E é muito difícil, depois que a gente escondeu a prata debaixo da nossa barraca, da nossa tenda, da nossa casa, depois que nós deixamos ali um tempo e aquilo criou raízes no nosso coração,
nós reconhecermos que isso é um mal, que isso está destruindo as relações, que isso desagrada a Deus. Me parece que chega um momento que o nosso coração fica endurecido. Eu quero terminar com a leitura de um processo do livro de Hebreus que está descrevendo essa trajetória que nós estamos falando e fazendo do povo de Israel lá no deserto, saindo do Egito e entrando agora em Canaã, porque eles já estão na Terra Prometida, porque venceram uma primeira batalha, que é Jericó, e estão perdendo a segunda, que é Ai. Em Hebreus 3, diz assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Versículo 12 de Hebreus 3. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Essa é a frase que eu quero chamar a atenção. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ele está pedindo a primeira confiança, a confiança do princípio. Que nós, como irmãos, nós, como igreja, nos associemos uns aos outros e combatemos o pecado. No início ele diz que o Espírito diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Acã e também aquela geração que está dizendo nesse texto de Hebreus que morreu no deserto, eles tiveram muito a palavra de Deus, eles experimentaram muito o poder de Deus, eles se relacionaram muito com a presença de Deus, ouviram, viram, experimentaram, mas se rebelaram, foram incrédulos, não tiveram essa primeira confiança. Como diz a Bíblia, tem o primeiro amor, mas esse texto aqui diz que tem a primeira confiança. Então, o nosso coração, ele não pode ficar solitário. É através dessa fé, dessa primeira confiança, que nós ouvimos e deixamos a palavra, deixamos o Espírito e deixamos uns aos outros lidar com a nossa própria realidade do coração. Só há crescimento e santificação entre o povo de Deus. Ninguém cresce sozinho e ninguém se santifica sozinho. Precisamos de um Josué, precisaram de um Moisés, mas nós precisamos um dos outros, do corpo de Cristo. Nós precisamos de um dos outros, de um olhar de compaixão, de graça e misericórdia, porque todos nós somos pecadores e temos falhas na nossa vida. Temos brechas. O que não pode acontecer é ficarmos insensíveis, de braços cruzados, ou fazermos concessões e deixarmos, como a gente fala no português vulgar, coloquial, não podemos empurrar com a barriga as coisas para debaixo da nossa tenda, enterrarmos e deixarmos aquilo quieto lá. Nós precisamos lutar contra as estruturas do mal que estão dentro de nós. Isto é santificação. E ele termina esse texto: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Hebreus capítulo 3, capítulo 4, retratam muito bem este povo que deixou-se endurecer, que vagou pelo deserto e ali ficou. E o texto de hoje nos traz o personagem Acã, que você sabe o fim de Acã, ele é destruído, apesar dele dizer, tá bom, eu pequei, errei, mas a justiça e a ira de Deus já tinham sido determinados antes, né? Aquele que tivesse
pegasse o despojo de guerra, seria eliminado da congregação de Israel, do povo de Israel. Acã foi apedrejado e tudo que era dele foi destruído. Na verdade, em Cristo Jesus, nós não somos destruídos, e pela presença do Espírito, que lida com graça e misericórdia com o mal que está dentro de nós, porque o Espírito está dentro. Então, toda a esperança, né, é realmente uma âncora para a nossa alma, a esperança, porque a mim me parece que esse texto cria oportunidade, cria o ensejo, como a gente diz, cria a direção de que nós devemos revelar, trazer à tona aquilo que pode estar nos destruindo, que pode estar escondido, que pode ser uma cobiça, um desejo distorcido, um pecado que às vezes nós frouxamente acariciamos e deixamos um espaço na nossa vida. Mas Deus quer, através do seu Espírito, da sua igreja e de quem sabe um amigo achegado ao seu coração. Alguém que faça um compromisso de andar com você, conversar. Nós precisamos dessas relações íntimas e pessoais para lidar com o mal. O mal não abandona o nosso coração, não evapora. O diabo anda em derredor como um leão e seduz e coloca essas capas babilônicas no nosso caminho. Aquilo que é precioso para nós, para nos seduzir, para nos levar ao erro. Mas a nossa vigilância é no Espírito de Deus. Então eu deixo essa palavra no seu coração. Quem sabe se você está olhando para você essa noite e precisa de um recurso para enfrentar e confrontar-se, então pense na possibilidade de você se achegar a alguém que seja sigiloso, confiável, uma pessoa de Deus, que o ajude a desenterrar o mal para ser limpo pelo sangue de Jesus. Lembre-se que o Senhor está a favor da nossa santificação. Ele é o Santo de Deus, nós pecadores. Mas o Santo de Deus nos traz essa resposta de limpar as coisas, organizá-las e nos libertar de todo esse mal. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra nos traga o desejo de olharmos para o nosso coração com compaixão, que é a tua compaixão, com misericórdia, que possamos orar num tom confessional, trazendo a verdade até ti, e que, se for necessário, o Senhor coloque na nossa vida recursos da graça para nos acompanhar, para ter sabedoria, para ter partilha, para ter alguém, Senhor, que nos ajude a dar esperança que o pecado é vencido no processo que o Senhor tem nos santificado. O pecado é deixado, é abandonado, é vencido pela graça de Jesus. Obrigado pelo perdão que há no nome e pelo sangue de Jesus. Obrigado por o Senhor me aceita como pecador que sou, tem me dado perdão, tem me dado espírito e companhia, e me dê mais graça para enfrentar o mal que está em mim, Senhor. Nós, como igreja, dependemos do Senhor para ter vitórias nessa caminhada. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, continue nessa semana e nos vemos no próximo encontro âncora. Tchau.